aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a prova que foi aplicada ontem aos candidatos para admissão da SPSEC em 2020. Hoje, dia 29 de setembro de 2019, e a prova de ontem, que dentro da sua composição teve a prova de física, e aí um assunto que eu domino um pouco, dá para eu fazer alguns comentários sobre essa prova e também fazer a resolução. Inclusive eu vou fazer a resolução em um bloco só, dado que, sob o meu ponto de vista, foi uma prova muito simples, não só de execução, mas também de interpretação. Praticamente não cobrou nada de interpretação. Então, por isso que eu vou pegar e vou tentar fazer num bloco só todas as questões, ok? Antes disso, eu pediria a vocês aquela gentileza de sempre, se inscrever no canal, deixar um joinha se realmente o vídeo para você foi legal. E vamos admitir que esse gabarito que eu vou jogar é um gabarito não oficial. Enquanto não sair o gabarito da própria SPSEC, a gente não pode falar que o gabarito é oficial. Sendo assim, eu vou pedir para vocês uma outra gentileza que normalmente eu não peço, que é deixar nos comentários aqui uma forma de eu interagir com vocês, ou seja, fazendo perguntas, fazendo colocações, fazendo críticas, corrigindo algo que eu estou fazendo. Pessoal, eu não tenho a mínima soberba de achar que sei tudo, ok? Mas estou aqui sim, bem imbuído do princípio de tentar ajudar o máximo que eu puder, ok? Então deixa aqui nos comentários aqui o que você achou sobre a prova, como é que você foi na prova, ok? E eu, de propósito, só estou fazendo isso durante a prova que vocês estão fazendo do segundo dia. E aí depois eu vou fazer a de matemática, inclusive em parceria com um amigo, e nós vamos fazer todos os comentários sobre a prova de matemática, ok? Então vamos lá? Vamos para a resolução? Beleza, vamos lá. Bom, a prova de física tipo B da SPSEC 2020, eu já vou colocar aqui o gabarito que eu encaro como gabarito verdadeiro para esse tipo de prova. Então, a questão 21, letra E, 22C, 23C, 24D, 25E, 26D, 27E, 28A, 29E, 30E, 31D, 32A. Pasmem, não tem letra B, pelo menos no meu gabarito. Repetindo que não é um gabarito oficial, ok? Então, vamos lá. Questão 21, a primeira questão da prova. No triângulo retângulo isósceles XYZ, conforme desenho abaixo, em que XZ e YZ igual a 3 cm, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme QX de mais 6 nanocoulomb no vértice X e uma carga elétrica pontiforme QY de mais 8 nanocoulombs no vértice Y. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é: dados o meio é o vácuo e a constante eletrostática do vácuo, K0, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, por coulomb ao quadrado. Coisas que eu quero chamar a atenção já aqui nessa prova. Primeiro, os catetos são de mesmo comprimento, mas as unidades desses catetos estão em centímetros. E notem que na unidade, a constante aí, eletrostática do vácuo, tem 1 metro ao quadrado. Então, a preocupação de fazer a conversão de unidades tinha que ser, eu acho que é a única coisa, na verdade, que tem que se fazer com maior cuidado nessa questão. Mas vamos à resolução aqui dessa questão. Então, primeiro eu fiz um esquema de como que essas cargas estavam colocadas. Então, seguindo exatamente o que a questão pediu, que x lá no vértice x, de mais 6 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou seja, nanocoulombs, e em y, 8, positivo, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, porque também é em nanocoulomb. E aí, a partir disso, e entendendo que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, eu fiz um esquema para o bendito do campo elétrico. Está aí ele, ó. Então, QX, como sendo positiva, notem que o campo elétrico de QX é um campo elétrico de afastamento em relação a X. A mesma coisa acontece com o campo elétrico de Y, também saindo da carga QY, porque ela é positiva. Bom, então o campo elétrico resultante ele é uma soma vetorial, e por ser uma soma vetorial e as componentes y e x estarem fazendo 90 graus, nós vamos aplicar o conhecido teorema de Pitágoras, que está aqui embaixo, para que a gente consiga calcular a grandeza que a gente está procurando, que é o campo elétrico resultante. Pessoal, a única coisa aqui que eu encontrei é que você tem que fazer a conversão de unidades de centímetro para metro. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos colocar aqui a equação bem clara para que vocês entendam. Então, a única coisa que eu fiz realmente foi substituir tudo que eu tenho que substituir, fazer contas. Aqui eu encontro que é 100 vezes 10 a oitava, ou seja, 10 vezes 10 a décima,
e cuja raiz quadrada 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, uma questão de interpretação praticamente zero. Nível de dificuldade muito baixo, porque era só fazer a conversão de centímetro para metro. Ok? Vamos para a segunda questão. Questão 22. Um corpo homogêneo de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito com velocidade constante de 8 metros por segundo, no sentido indicado do desenho, caracterizando a situação 1. A partir do ponto A, inicia a subida da rampa onde existe atrito. O corpo sobe até parar na situação 2 e, nesse instante, a diferença entre as alturas dos centros de gravidade, CG, nas situações 1 e 2 é de 2 metros. A energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo da rampa de situação 1 até a situação 2 da situação 1 até a situação 2 dado a DOT G, a DOT, a aceleração da gravidade G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, dificuldade dessa questão que eu encontrei. Vejam, é essa interpretação. Primeiro, o centro de gravidade, já que o corpo é homogêneo, vai ser uma referência para a gente em termos de diferença de altura. E essa diferença de altura vem desde esse ponto aqui até esse ponto aqui, e ele já deu que essa diferença de altura é de 2 metros. Ok? Agora vamos parar para pensar o seguinte, existem dois vetores para baixo aqui nessa situação 2, que são vetor força de atrito e o vetor peso seno de θ, onde o θ é esse ângulo aqui com a horizontal, só que essa força-peso ela não é uma força dissipativa, ou seja, ela não gasta energia, né, nesse sentido de dissipação de energia. Portanto, a única dissipação de energia que a gente vai ter realmente é referente à força de atrito. E aí eu peguei as informações. Então vamos às informações e identificação da situação problema. Então tá aqui, ó, as informações estão aqui. Massa de 2 kg do corpo. A situação 1 é um movimento retilíneo uniforme, já que ele diz que não tem atrito, né, nesse plano horizontal. Então eu vou considerar uma velocidade constante de 8 metros por segundo. Temos na situação 2, que é a situação da rampa, um plano inclinado, uma força de atrito, a velocidade final é igual a zero, ou seja, não existe energia cinética no final desse movimento, e a altura entre a situação 1 e a situação 2, pegando como referência o centro de gravidade, 2 metros, e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Situação problema da gente é saber o seguinte, a energia dissipada pela força de atrito vai ter que ser a diferença entre a energia mecânica na situação 1 e a energia mecânica na situação 2, pegando ponto inicial e ponto final, ok? Então, pensando, no plano horizontal eu não tenho energia potencial, portanto na situação 1 eu vou calcular a energia mecânica como sendo energia cinética. E na situação 2, que é a rampa, aí eu pego somente a energia potencial lá no último ponto. Por quê? Porque ele para, então ele não tem energia cinética, ok? Se não houvesse a força de atrito, ele ia subir mais do que 2 metros. Então, por quê? Porque eu não teria força de dissipação de energia, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar aqui as situações em que eu resolvo esse problema. Então, vamos focar primeiro aqui na situação 1. Situação 1 eu tenho energia mecânica 1, que é a energia lá no primeiro ponto, né, que é o ponto B, né, ele está indo de B para A, que é a energia cinética. Então eu pego mv2 sobre 2, calculo aqui, ó, eu tenho 64 joules para serem aproveitados. Vamos colocar assim. Já na situação 2, eu tenho a presença de uma força de atrito, lembrem disso, e a energia mecânica final, a energia mecânica nesse ponto que está sendo colocado aqui, mgh. E esse H, a diferença de altura dos centros de gravidade, perfeitamente. Seria a mesma diferença entre... nem vou colocar entre o topo, porque na verdade como está inclinado, nem vou colocar, ia falar besteira aqui. Mas entre os centros de gravidade, a gente pode colocar esse H como sendo H de referência. Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, isso vai dar 40, e está dando a diferença entre 64 e 40 joules. Quem é responsável por essa diferença? É a força de atrito, fazendo com que haja dissipação de energia, e essa dissipação de energia é exatamente a diferença entre 64 e 40, que vai dar 24 joules. Beleza? Uma coisa que eu não fiz, e me perdoem, foi mostrar aqui qual, então, a alternativa correta. Então, nós estamos aqui com a alternativa, ó. Alternativa
C, 24 joules, né? Vamos voltar lá na anterior, pessoal, vamos fazer isso, para ficar aqui uma coisa categórica, né? Então vamos colocar aqui, ó. Essa daqui, qual a resposta? Letra E, 10 a quinta Newton Coulomb, Newton por Coulomb, ok? Vamos para a terceira questão, 23. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros zero. Pessoal, uma questão muito simples, né? As informações, o movimento é retilíneo uniforme, com ΔT aí de 10 segundos, e o que a gente quer é o S em 10. Ou seja, realmente uma questão de complexidade praticamente nula. E aí como é que eu fiz? Eu fiz dessa forma aqui, ó. Então nós temos a velocidade média, porque o movimento é MRU, então ΔS por ΔT, né? E aí a gente tem aí ΔS, olha, ponto final, o S é 12, o ponto inicial, o S é 3. Então 12 menos 3. Tempo final, 3, tempo inicial, 0. Então nós temos aí 12 menos 3, 9, 9 dividido por 3, 3 metros por segundo é a velocidade média. E o movimento, eu tenho que S0 é igual a 3, olhando pelo gráfico, né? Então o espaço inicial é igual a 3. E aí eu monto a fórmula da função horária do espaço. Espaço inicial mais velocidade vezes tempo, substituo. 30 mais 3, 33 metros. Vamos olhar aqui qual é a alternativa. 33 metros, alternativa C, de casa. Ok? Então, beleza. Vamos para a quarta questão. O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão de V. 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor, L1, L2, L3, L4, e fios condutores de resistências desprezíveis conforme o desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que... E aí ele faz uma série de afirmações. Qual a minha estratégia? Minha estratégia foi montar um circuito equivalente para essa situação, esse circuito aí à esquerda de vocês, colocando 2 volts nos terminais das duas pilhas. Por quê? Porque elas estão em série. Então a tensão entre elas é somada, ok? Então eu coloquei 2 volts e substituí as lâmpadas por resistências, porque eu acredito que é mais intuitivo trabalhar com resistências do que com lâmpadas. E aí fiz a associação aí de resistores, tá bom? Resultado disso é que eu tenho essa associação, eu coloquei as correntes aí todas em cores diferentes para que vocês percebam. E a gente tem, ó, a corrente que sai dessa, entre aspas, fonte, né, formada pelas duas pilhas, aí, pelas duas baterias. Eu tenho uma corrente I1, ela se divide em 2 ramos em paralelo, como I2, que passa em cima de 2 lâmpadas, a L1 e a L2, a I3, que passa em cima da outra lâmpada, que é L3, se juntam novamente e passam em cima da lâmpada L4. Então eu estou representando as lâmpadas pelas suas resistências, já que ele falou que as resistências são todas iguais. Então por isso que eu estou colocando tudo R, tá bom? O que é que a gente sabe? Bom, a gente sabe que I1 é a soma de I2 mais I3. E a gente sabe que I3 é o dobro de I2. Ó, a corrente que passa em cima de R é o dobro da corrente que passa em cima de 2R. Lembrando que corrente e resistência são inversamente proporcionais. Ou seja, se essa resistência é o dobro dessa, porque aqui está associada em série, R mais R, 2R, então a corrente 2 tem que ser metade da corrente I3. Então I3 é o dobro de 2. Ora, se I3 é o dobro de 2 e I1 é a soma de 2 com I3, então I1 é o triplo de I2. Colocando assim numa ordem que I1 é maior que I3, que é maior que I2. E isso vai servir para que a gente chegue a essa conclusão aqui, né? Então vamos lá. I1 maior que I3, maior que I2. O que é que vai acontecer? Bom, I1 é a corrente que passa em cima da lâmpada 4. Então o brilho da lâmpada 4 tem que ser superior às outras. I3 passa em cima da lâmpada 3. Então o brilho de I3 é menor do que o brilho de L3 é menor do que o brilho de L4, porém é maior do que o brilho de L1 e L2. Então eu coloquei aqui L4 maior que L3 maior que L2, que é igual a L1, a respeito dos seus brilhos, ok? Então L4 brilha mais, L3 brilha intermediário e L1 e L2 brilham na mesma intensidade menor do que as outras duas.
ok? Aí vamos ver aqui qual aqui a nossa alternativa correta dessa questão, né? Vamos ver aqui como é que a gente encara aqui. Então vamos lá. A lâmpada L1 brilha mais que a lâmpada L2? Não, a gente viu que não, né? Elas brilham iguais. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho? Também vimos que não. A lâmpada L1 e L2 e L3 têm o mesmo brilho? Vimos que não. A lâmpada L3 brilha mais do que L2? Opa, a lâmpada L3 brilha mais do que L2. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual? Não. Então a alternativa correta, sob o meu ponto de vista, tá, pessoal? Letra D, ok? Então você deixa aí nos seus comentários se você pensou diferente, né? E vamos aguardar o gabarito oficial, ok? Tenho bastante humildade aqui para reconhecer se de repente eu cometi algum deslize, ok? Vamos para a quinta questão. Um objeto retilíneo e frontal, XY, perpendicular ao eixo principal, encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Os focos F e F', os pontos antiprincipais A e A', que eu também chamo de centro, e o centro óptico eu chamo de vértice, mas tudo bem. O centro óptico O estão apresentados no desenho abaixo. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal, eu chamo centro de curvatura, ok? Pode-se afirmar que a imagem x' e y' desse objeto é, dados que a distância entre OF e FA são idênticas. Por isso que eu chamo o A de centro de curvatura. A distância focal é a distância entre O e F, né? E o raio de curvatura é entre O e A. Né? Para mim, isso fica bastante claro. A mesma coisa do outro lado, né? Porque são todos simétricos, tá bom? Então, o que é que eu fiz? Ó, as informações, a lente convergente, beleza? Lente convergente. A lente convergente, ela forma imagens tanto reais quanto virtuais. Mas para formar a imagem virtual, o objeto teria que estar entre F e O. E não é o caso. Então essa imagem é uma imagem real. Por ser uma imagem real, ela já é invertida. Então assim, ó, onde tem virtual, eu já meio que cortaria. Ah, inclusive o meu gabarito vai estar errado. Eu marquei a letra E no gabarito. Não é, pessoal, letra A. Então já estou chamando a atenção. A imagem é real. E por ser real, já tem que ser invertida. Então, ó, a gente ficaria entre a A, a B e a C, ok? A, B e C, imagem real. Invertida, já ficaríamos entre A e B. Agora, maior do que XY ou do mesmo tamanho que XY? Vamos chegar à conclusão que é do mesmo tamanho, porque o objeto aí, ele está exatamente posicionado no centro de curvatura da lente, ok? Mas vamos lá, o nosso problema é realmente saber como é que essa imagem foi formada. Então eu fiz aqui um esquema tanto gráfico quanto analítico do problema. Então, gráfico, né? Eu fiz dois raios aqui, que é o raio que vem paralelo ao eixo e desce pelo foco, e aquele que desce pelo foco e segue paralelo, né? Então, a imagem é real porque ela é formada pelos raios refratados pela lente. Então, a imagem é real. Real e invertida. Isso sempre ocorre. A dúvida é se realmente é do mesmo tamanho ou não. Então, o que é que eu fiz? Eu vim aqui com requintes de crueldade e fiz a parte analítica, né? Então, vamos lá, ó. Equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', lembrando que P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem e F a distância focal. Como a gente viu, o objeto está situado no dobro da distância focal. Então eu coloquei aqui, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P, P sendo 2F, e vou encontrar P'. Ora, se eu passar 1 sobre 2F para o outro lado, eu vou ficar aqui 1 sobre P' igual a 1F, 1 sobre F menos 1 sobre 2F, tirando o mínimo aqui e tal, a gente vai ficar 1 sobre 2F, 1 sobre P' igual a 1 sobre 2F, P' igual a 2F, e P' igual a, eu coloquei C aqui, mas seria o raio de curvatura, ok? Bom, P' sendo o raio de curvatura, ou seja, igual a 2F, vamos aqui para o aumento linear. O A, que é o aumento linear, é igual a menos P' sobre P. Beleza, P', 2F. P, F. Quando eu divido, 2. Significa dizer o seguinte, o que é que significa o menos? É que a imagem é invertida. O que é que significa o 2? Que ela é ampliada, duplicada. Então essa imagem é real, invertida e maior do que o objeto. Desculpa. Ela não é maior do que o objeto. Eu errei aqui, né, pessoal?
Eu coloquei o P, vamos consertar aqui, vamos consertar, isso que eu falo. Ó, vamos consertar. O que é P? P é 2F. Sendo 2F, 2F dividido por 2F, aqui ó, 1. Então já vamos consertar, né? Então tá aqui ó. Então voltando, o que é o A? O A dá a ideia de inversão ou não inversão e de ampliação, redução ou de mesmo tamanho. Como a gente encontrou aqui o A negativo, invertida, imagem invertida. Agora, o módulo de A é 1, significa dizer que a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Seria resposta, aqui ó, resposta letra A, real, invertida e do mesmo tamanho, ok? Então, a 25, letra A, ok? Eu tinha colocado letra E, virtual, ó, cometi esse engano aí, mas a imagem é real. Beleza? Vamos seguir em frente aqui então? Então essa ficou letra A, temos que corrigir no gabarito, ok? Então vamos lá, ó. Duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios RA igual a 60 centímetros e RB igual a 20 centímetros, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é FA igual a 30 RPM, então a frequência da polia B é... Bom, a situação, nossa, mais simples impossível. Informações: RA 60, RB 20, frequência de A 30 RPM, e eu ainda colocaria um a mais que eu coloquei na solução. Os eixos não são coincidentes, eles não são alinhados, eles são separados. Por isso, é a velocidade linear da correia que passa pelas duas polias que faz com que a velocidade de um ponto na polia A, V de A, igual a V de B, e não o ômega, ok? E o nosso problema é encontrar a frequência da polia B. Pois bem, então vamos para a solução aqui. Então, na minha solução, eixos não coincidentes, então eu já coloco aqui, ó, eixos não coincidentes, portanto, VA igual a VB, VA, ômega A, RA, VB, ômega B, RB, ômega A, 2π FA, ômega B, 2π FB, corta 2π com 2π, passa o RB dividindo para o outro lado, FB igual a RA sobre RB vezes FA, e aí é substituir os valores e encontrar 90 RPM. Então, muito simples, realmente assustadoramente simples a questão. Então, nós temos aqui, ó, letra D como sendo a resposta, ok? Vamos lá. Sétima questão. Um ponto material realiza um movimento harmônico simples MHS sobre um eixo OX, ou 0x, sendo a função horária dada por... Aí ele coloca a função horária para x em metros e t em segundos. A pulsação, a fase inicial e o período do movimento são, respectivamente... Eu confesso para vocês que na hora que eu li pulsação, eu fiquei meio... não é muito usual, tá? Beleza, mas as informações, que o movimento é MHS e a própria equação do movimento. E o problema é encontrar ômega... Por que eu digo que é ômega? Porque eu estou vendo radianos por segundo, ok? Radiano é fase. Então, não acredito que seja fase, tá? Mas eu acredito que seja radianos por segundo, ômega, a pulsação ou frequência angular, a fase inicial, φ0, e o período, que é o T maiúsculo. Então, o que é que eu fiz? Beleza, então vamos para a minha solução. Peguei a equação. A gente sabe que isso aqui é a amplitude do movimento, é o número que multiplica a função trigonométrica. O π sobre 4, que é quem acompanha t, ele é o ômega, porque a equação é cosseno de ômega t mais φ0, o ômega. Se o ômega é π sobre 4, então nós já temos a tal da pulsação. Ômega igual a 2π sobre t. Ora, 2π sobre t, então ficou π sobre 4 vezes t igual a 2π, certo? Ó, se eu passar o t para cá, multiplicando, não é? Então, ômega, π sobre 4 vezes t, que é o período, igual a 2π, certo? Passo o 4 multiplicando e o π dividindo e encontro o período igual a 8 segundos. Então, assim eu encarei e eu estou bancando de que o ômega é a tal da pulsação aí. E aí, a resposta que eu encontrei aqui, vamos lá. π sobre 4, né, que é o ômega, fase de π radianos. Ah, eu não falei sobre a fase, desculpa. A fase está aqui, ó, fase inicial está aqui, ó, π, e o período, 8 segundos. Então vamos ver qual é
O que é que ele quer, né? Ele quer a pulsação, ômega. Então a gente encontrou o ômega como sendo π sobre 4 radianos. Então já caímos para A, C ou E. Fase inicial é π. Então a gente já cai para E. Já não tem mais como errar. Já cai para E. Não, desculpa, a C também se mantém. E aí o período, 8 segundos. Então para mim, letra E nessa questão, ok? Se a pulsação não for isso, por favor, deixe aqui no comentário que a pulsação não é isso e eu vou reconhecer, ok? Sem problema nenhum. A oitava questão. Um gás ideal é comprimido por um agente externo, ou seja, o trabalho realizado sobre o gás, não o gás realizando, sobre o gás. A gente considera um trabalho negativo. Ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás é... Então eu coloquei aqui, pessoal, Q de 300 e o trabalho, que não é realizado pelo gás, ele é realizado sobre o gás, então eu estou colocando menos 600. Esse é o meu entendimento, ok? E aí a gente vai calcular aqui a variação de energia interna. E aí como é que eu calculo? Bom, aqui é onde eu digo, né? Se a pessoa não lembrou da equação, se torna mais difícil. Tá? Mas também é a única dificuldade. E tem a interpretação do trabalho negativo aí. Então, 300 menos 600, eu encontrei 900 joules. E acredito que essa seja a resposta correta. Então, letra A, aqui, ó, para essa questão. Tá? Vamos para a nona questão. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade 4 newtons, constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6 metros ao longo do plano com velocidade constante. Ele diz que a velocidade é constante, ou seja, o movimento retilíneo uniforme com aceleração igual a zero. Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força peso, não pela força F, pela força peso, quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, subida, são, respectivamente, então ele quer a massa do bloco e ele quer o trabalho realizado pela força peso, ok? Então, cuidado com isso. Adote a aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 60, acho que ele nem deveria ter colocado, né? Mas tudo bem. Raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60, meio. Então, eu retirei todas as informações, né? A F igual a 4, a B igual a 1,6 metros, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 meio, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e anotei que o movimento é retilíneo uniforme. Beleza, e o problema? Massa e trabalho da força, peso. Então, vamos lá. Beleza. Então, como é que ficou, né? Desenhei aqui, ó, a força peso, ela age de conformidade na direção do movimento, ok? A gente sabe que tem uma componente do peso aqui que retira, né, anula a ação normal. A gente sabe disso, tá? Mas a que realiza trabalho tem a ver com alinhamento ou mesma direção do deslocamento, ok? Então, ó, ela é esse daqui. Inclusive é um trabalho negativo, né? Porque ela faz 180 graus com o trabalho. Desculpa, com o deslocamento, ok? Beleza. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. F menos, já que sobe eu estou colocando F positivo, tá bom? Se bem que tanto faz, porque como a aceleração é zero, essas forças aí se anulam, tá bom? 4, e aí o peso, 10 vezes a massa, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Para dividir, aí o que é que eu faço? Né? Passo o 4 para o outro lado, inverto o sinal, passo o 2 multiplicando, o 10 dividindo e o raiz de 3 também dividindo. Encontrei que a massa era 4/15 vezes raiz de 3 quilogramas, ok? Beleza. E o trabalho? O trabalho é negativo, tá, pessoal? O trabalho é negativo. E aí como é que fica? Trabalho da força peso é a força vezes o deslocamento. Então o que é que eu fiz? Ó, força peso, a massa, 4 raiz de 3 sobre 15, vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, desculpa. Tá. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, então, ó, massa, G, seno de 60 vezes o deslocamento. Como é 1,6 metros, eu coloquei 16 sobre 10, tá bom? E aí, se a gente fizer as simplificações e tal, a gente vai ficar com um trabalho
igual a 6,4, né? Por quê? O 10 cai com o 10, ok? O 2 cai com o 16, aqui fica 8, certo? Então ficaria 8 vezes 4, que é 32, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, não é isso? E aqui eu ficaria com 15 embaixo. Então ficaria, vamos ver aqui, né? 4 vezes 8, 32, 32 vezes 3, certo? Dividido por 15. Tá. Então, dividido por 15. Então, o que vai acontecer aqui nossa, me perdi na conta aqui. Deixa eu fazer rapidamente essa conta. Eu tinha feito no celular, mas, bom. Vamos ver aqui. 4 vezes 8 dá 32. 32 vezes 3 dividido por 15. Aí o 3 cai com 15 e fica 5 embaixo. Beleza. 32 sobre 5, multiplicando por 2 em cima e embaixo, o meu raciocínio foi esse, 64 sobre 10, 64 sobre 10, 6,4. Então vamos aqui nas alternativas. Opa, ele não colocou em módulo, ele não quer o trabalho em módulo, então desculpa, mas aqui é letra B. Eu tinha marcado letra E, tá? Letra B. Olha como as coisas são, né? Letra B. Por quê? Veja que a única diferença da letra B para a letra E é o sinal do trabalho. E o trabalho é negativo, é chamado trabalho resistente. Por quê? Porque a força peso se opõe ao movimento. Então, me desculpa, outra para corrigir aqui, ó. A 29, letra B, ok? Não letra E. Então, por favor, já anotem isso no gabarito. Letra B, ok? Vamos em frente. Questão 30. Uma viga rígida homogênea Z com 100 cm de comprimento e 10 newtons de peso está apoiada no suporte A, em equilíbrio estático. Então, há equilíbrio. Os blocos X e Y são homogêneos, sendo que o peso do bloco Y é de 20 newtons, conforme o desenho abaixo. O peso do bloco X é... Beleza, então, dados que a gente tem. Comprimento, 100 centímetros, comprimento da barra, todos homogêneos. Peso da barra, 10 newtons. Peso do corpo Y, que é o corpo que está mais à esquerda, 20 newtons. Desculpa. E o que a gente quer é o peso do bloco X que está à direita. Fora isso, as informações são métricas. São essas informações que a gente tem aí em termos de cotagem, né? 100 centímetros, 44 centímetros, 8 centímetros. Então é isso. O que é que eu fiz, pessoal? Já que está em equilíbrio e a gente quer calcular o peso de X, o que eu fiz foi o seguinte. Então eu coloquei o somatório dos momentos igual a zero, porque nós estamos em equilíbrio, e coloquei o polo para calcular os momentos exatamente em cima do suporte A. Então, vamos ver aqui o que é que eu aprontei nessa questão aqui, né? Então tá aqui, ó. O que eu aprontei foi isso aqui, ó. Então vamos ver, ó. Eu coloquei o peso de Y exatamente no ponto central, já que o corpo é homogêneo, tá? Então, ó, ele dista daqui para a extremidade 10 centímetros, ok? 10 centímetros. Ou seja, ele tem uma cotagem daqui para o polo que eu elegi, que foi o ponto A. Certo? Foi o ponto aqui de contato com esse suporte. O peso de Z eu coloquei aqui no centro de Z, ok? A reação do suporte eu coloquei aqui em cima do suporte. E o peso de X eu coloquei aqui no centro do corpo X, ou seja, ele dista aqui da extremidade 4 centímetros. E aí, o resto aqui é a gente saber como fazer o cálculo do momento. Eu vou colocar aqui, bem no cantinho aqui, para a gente ver se está tudo correto. Então, ó, somatório do momento igual a zero, porque está em equilíbrio, tá? Aí eu tenho, colocando como polo o ponto A, vejam, X é o único que causa um movimento no sentido horário. Tanto Z quanto Y causam no sentido anti-horário. Então, por isso, o X eu coloquei positivo e os outros dois negativos. Luiz, poderia ser o contrário? Poderia? Exatamente o contrário poderia. Mas eu fiz assim porque vai simplificar muito o que a gente está fazendo, tá? E aí eu passo MZ e MY para o outro lado. Então, o momento em X tem que ser o somatório do momento em Y e Z. Ok? Beleza.
Agora, o que é que seria o momento em x? Seria o peso de x vezes a distância de onde está o peso até o meu polo. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho 4 daqui para esse ponto, 4, e daqui para cá eu tenho... Desculpa. Aqui eu tenho 4. E daqui para cá eu tenho 44. Ou seja, desculpa, né? O 4 é daqui para cá, tá, pessoal? Daqui para cá, ó. Daqui para a extremidade da barra. 4. De 44 eu tirando 4, que vai dar 40, é isso aqui que eu tenho para o braço da alavanca que o peso de x vai atuar, ok? No caso do y, então, ó, o y daqui para cá eu tenho 10 centímetros. 10 centímetros. Ou seja, daqui para cá eu tenho 90. Né? Ó, daqui, ponto de aplicação do PY. Para essa extremidade eu tenho 90, 100 menos 10. Ok? Beleza. E para A seria 90 tirando 44. Então eu fiz ó, 90 menos 44. Isso para aplicação do peso Y. E para a aplicação do peso Z? Ora, PZ está aplicado exatamente na metade da barra, 50. 50. 50 menos o quê? Menos 44, que é, né, a cotagem aqui do polo A. Então ficou, ó, PY, 90 vezes 44, PZ, 50 menos 44. Então, ó, 90 menos 44, 46. Fiz as contas aqui e encontrei Px igual a 24,5 newtons, tá? 24,5 newtons. Então, vamos lá. Que é a letra E. Eu encontrei como sendo letra E, que é o peso de x. Beleza? Vamos aqui para a penúltima, né? A penúltima é esse sistema de roldanas aí, ele colocou uma mola para tentar complicar o negócio, né? O sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático, ok? Conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetro, e a força F, na extremidade da corda, é de intensidade igual a 100 newtons. Os fios e as polias são iguais, né? São ideais. Os fios das polias iguais são ideais. O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola são, respectivamente... Pessoal, só achei meio infeliz esse negócio corpo X e deformação, porque normalmente a gente conhece a deformação por X, né? A elongação, deformação da mola, mas fora isso, se a gente fizer uma adaptação aqui, vai ficar muito simples. As informações que nós temos: a constante da mola, 50 newton por centímetro, então a deformação tem que dar em centímetro, e a força 100 newtons. A força F é aplicada aqui pelo homenzinho aqui, né, na ponta da corda, tá bom? O que a gente quer, o peso aí eu já chamei P, ok? Para evitar confusão. E a deformação eu chamei X mesmo, ok? Então vamos lá? Vamos ver aqui o que é que eu aprontei, né? Então tá aí, ó. Eu coloquei o desenho um pouco maior e essas forças, pessoal, eu coloquei na mesma cor, forças de mesma intensidade. Então, ó, eu comecei com F, como a polia é fixa, essa é fixa, F também vem para cá, ó, transmitido pela corda, ok? Beleza? Então, aqui tem que ser F para poder zerar. Na outra ponta, pela polia móvel, na outra ponta também F. Só que no centro da polia, a soma. F mais F, 2F. Então, a força em azul é 2F. Desce 2F, aqui também é 2F, no centro da polia, 4F. Desce 2F, 4F, 4F, no centro da polia, 8F. Então, 8F é que está equilibrando o peso, portanto o peso é 8 vezes F, 800 newtons. E a força elástica está aqui, ó, em verde. Força elástica é 4F. Então, lembrando que força elástica é Kx, K constante elástica, X a deformação, então eu tenho 50 do K vezes a deformação igual a 4F, que é 400, e, portanto, o X igual a 8 centímetros. Ok? Então, vamos lá. A alternativa aqui que eu encontrei. A alternativa que eu encontrei foi essa daqui, ó, letra D. 800 newtons, 8 centímetros. Ok? Beleza. E a última questão. Então, a última questão ela está assim. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raio R1
2π metros e R2 4π metros, já está em metros, são percorridas respectivamente por correntes de intensidade I1 igual a 6 amperes e I2 igual a 8 amperes, também já está em amperes, conforme mostra o desenho. A intensidade módulo do vetor indução magnética no centro das espiras, O é, dado o meio é o vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo, que é 1μ0, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, tudo já está na unidade certa. O que é que a gente tem que fazer, então? Aplicar a regra da mão direita. E eu aplico a regra da mão direita assim, na polia. Os 4 dedos aqui no sentido da corrente e o polegar sentido e direção do campo no centro das polias, no centro das espiras. Ok? Então, o polegar vai me dar. Então, se você fizer isso para a corrente I1, ela vai dar saindo do plano do papel. E se você fizer para a corrente 2, ela vai dar entrando no plano do papel. Então nós temos aí uma soma vetorial que no final vai dar a subtração das intensidades do vetor indução para 1 e para 2. Ok? Então as informações, os raios, as correntes e a permeabilidade magnética. E o problema, calcular o B. Bom, então como é que eu parti para resolver esse problema? Bom, dificuldade, lembrar da equação, né? Permeabilidade vezes corrente sobre 2 vezes o raio. Tá? Se você fizer isso e substituir os valores, você vai ter que o vetor indução para a corrente 1, você vai ter 6 vezes 10 a menos 7, e para a corrente 2, 4 vezes 10 a menos 7. Ou seja, no ponto O, B1 que sai do plano e B2 que entra no plano. Então por isso eu fiz a diferença, o maior menos o menor, e encontrei 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, ok? Seria saindo do plano do papel, né? Mas ele não quer, ele quer só a intensidade. Então fica até mais fácil de resolver. Então a gente tem aqui, ó, 2 vezes 10, letra A, o guerreiro que me enviou aqui acertou, ó, 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. E assim, pessoal, a gente conclui a questão com a correção, né, com a correção daquelas 2 questões lá, que eu já não me lembro sinceramente quais são, mas vocês podem me ajudar aí. Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui rapidamente. A 21 não vi erro, a 22 também não vi erro, a 23 também não, a 24 não, a 25 é letra A, ok? Então já vamos marcar aqui. Eu já vou deixar marcado aqui, ó, em verde. Aqui, ó, letra A da 25, tá? Aqui tudo bem, aqui tudo bem também. Aqui tudo bem. Aqui, 29, lembra? Trabalho da força-peso é negativo, então é B. Então 29B e 25A. Eu identifiquei essas duas aí como sendo equivocadas, ok? Então, pessoal, é isso. A prova foi muito simples. Eu estou gravando o vídeo aqui, ó, deu 43 minutos para fazer explicando toda a prova. E ainda corrigindo isso aí que, infelizmente, acabei escorregando aí pela pressa de fazer o vídeo. Então, realmente, não é... Assim, a prova não foi complicada de forma nenhuma. E eu estou rezando que a de matemática também não seja complicada para que vocês consigam ter bastante êxito, né? Então eu peço a gentileza de vocês, ó, dá uma curtida se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui os comentários, né, para que a gente vá interagindo em cima disso aqui, porque eu acredito que muita gente que está fazendo agora está fazendo como treineiro, de repente isso aqui serve como material de estudo já para o ano que vem, beleza? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!